Paz do Senhor, igreja, amém? Tome o seu lugar. Eu quero ser um pouco breve, porque nós vamos orar pelas chaves das nossas casas. Digam amém. Vai ser uma bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Falar sobre bênção é muito importante, e quando essa bênção vem sobre as nossas vidas, que não é algo material, é algo de Deus. E quando nós recebemos uma bênção como essa sobre a nossa vida, nós sabemos que é mais importante do que qualquer coisa. Às vezes você fala, recebi algo, que bênção. Mas esse algo se deteriora, esse algo acaba, esse algo chega a um fim. Mas a bênção do Senhor, a palavra diz que não tem fim. Essa bênção já foi estabelecida sobre a nossa vida. Ele fala no livro de Deuteronômio, e quando nós cantamos esse cântico, falando que até 1000 gerações Ele irá nos abençoar. Pensa em quantas gerações vão passar sobre a nossa vida. E como é importante essa parte da bênção sobre a nossa casa. Josué capítulo 24, talvez você conheça esse capítulo tão esperado, em que Josué fala para aquele povo ali. Ele tem uma grande momento da sua vida. O povo começa a entrar em confusão, o que se trata a respeito à bênção da sua casa. E Josué, ele traz essa conformidade ao seu coração. Ele traz um alinhamento sobre a sua família. Ele fala assim, minha casa, diga minha casa. Quando nós declaramos isso, querido, minha casa, olha como a unidade dentro do nosso lar já muda. Quando eu falo assim, eu resolvo ser, olha como traz uma conotação poderosa sobre a nossa vida. E Deus fica olhando ali, fica imaginando, uau, como essa família tem sido abençoada, como essa família tem sido tocada pelas minhas palavras, como essa família tem começado a caminhar diante das promessas. Querido, a bênção do Senhor já está estabelecida sobre a nossa vida. Ela não vai vir algo diferente. Ela já é nossa. Só que eu preciso caminhar de encontro com o Senhor para conquistar cada uma das promessas de Deus sobre a minha vida. E essa bênção, ela traz habilidade, ela habilita a nossa vida a conquistar algo, a ter algo dentro de nós. Então Josué ali no capítulo 24, versículo 14, ele fala assim, agora, pois temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses do amorreu, em cuja terra habitais. E aí ele determina sobre a sua vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos ao Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Olha, querido, eu vejo Deus olhando para a nossa vida e trabalhando dentro do nosso coração, dizendo o seguinte, você poderia, mas quando você quer algo na tua vida, você pode, querido, como aquele povo estava servindo a outros deuses, você pode, mas como você quer agora caminhar como eu estou caminhando, porque eu e a minha casa tomamos essa decisão. Olha como é importante isso, como traz algo ao nosso coração. Quando nós resolvemos, e aquele povo, ele olha, porque contra argumentos, querido, não tem como você contestar.
E aquele povo olha e fala assim: como nós caminhamos diante da entrada da terra prometida, porque aqui já está falando da sua geração. Eles olhavam agora, por aquilo que eles já viveram, as bênçãos que já estavam estabelecidas na saída do Egito, sobre a vida de Moisés, conduzindo o povo e passando e conquistando tudo aquilo que já era de Deus. E os homens começaram a viver coisas extraordinárias em cada passagem, por cada nação, conquistando. E por muitas vezes, eles nem lutavam. Deus os dava, Deus abençoava, Deus derramava a sua bênção. Por quê? Porque era o povo escolhido por Deus. Porque era um povo abençoado. Porque era um povo que ia herdar uma terra prometida, uma terra poderosa, uma terra cheia de bênçãos. Queridos, nós passamos por dias, entre sexta e sábado, recebendo palavras sobre o nosso coração daquilo em que nós podemos fazer e melhorar na nossa casa. E isso é um fato. Mas quando nós olhamos para a bênção, aí nós podemos dizer: como é bom viver em águas tranquilas nas mãos do Senhor. Como é bom nós caminharmos com a nossa casa diante da presença de Deus. Que o que é? É nós estabelecermos a nossa vida na nossa casa, em caminhar com o Senhor, e não aceitar, não trazer sobre a nossa casa maldição, problemas, intrigas, iras, contendas, difamações de muitas coisas que nós nos levantamos ali, mas tomamos a decisão de estabelecer: a minha família é uma família abençoada, é uma família próspera, é uma família cheia da presença de Deus, que a confusão e o conflito diante da nossa parentela, querido, como é importante nós testemunharmos uma casa feliz, uma casa abençoada pelas mãos do Senhor, e não nos confundamos com as coisas ruins desta terra e nem com o mundo, mas nos deleitamos na presença e no poder de Deus que há sobre as nossas vidas. Estabelecendo isso sobre a nossa casa, nós vamos ganhar a nossa parentela. Quem quer ganhar a parentela para Jesus aqui? Porque quando a nossa vida, querido, a nossa boca é uma fonte de vida, ela alimenta as outras pessoas, ela traz vida, ela traz poder através de nós. E a bênção do Senhor, que Josué está estabelecendo aqui, era para que o povo pudesse enxergar os feitos por Deus, que não foi pela mão de Josué, não foi pela mão de Moisés, mas foi pelas mãos de Deus, estabelecendo uma vida tão abençoada, porque o Senhor estava ali colocando as suas mãos e derramando a sua bênção. Não dá, querido, para nós não nos lembrarmos, falando sobre família, do nosso matrimônio, os fundamentos, os alicerces, a nossa vida em sociedade. Não dá para nós não olharmos para a bênção do Senhor, saber que nós vivemos em um mundo onde a luz do Senhor precisa brilhar dentro de nós. Nós precisamos ser a diferença desse mundo. E o nosso casamento é que traz essa transformação para outras pessoas e faz nós mudarmos muitas vezes as nossas atitudes diante do mundo. Ao contrário do que o mundo fala, nós podemos falar outras coisas. Nós precisamos entender que sobre vínculos familiares da nossa família é muito importante para nós. Nós sabemos que cada família
é criado de uma forma. Se você perguntar, e o Brasil, colocando um parêntese sobre isso, há uma peculiaridade sobre isso. Porque nós temos um país muito extenso, com várias culturas. Então vamos pegar só uma cultura. Se você falar, nós tínhamos um pastor carioca, né? Então se você falasse assim para ele, bolacha, o carioca fala o quê? Mas não é biscoito igual o paulista. Vocês falaram errado. E ele falava, e eu escrevia, quando eu escrevia para ele, eu colocava pastor com X. A gente sabe que é com S, mas eu escrevia pastor, porque ele falava pastor. Então eu escrevia com X para ele. Aí ele falava assim, pastor Marcelo, não é bolacha, é biscoito. E olha que interessante, querido. Isso é claro, uma forma de nós analisarmos a nossa vida, mas cada família tem a sua cultura. E nem por isso a bênção do Senhor vai ser ali igual para todas as famílias. Cada uma delas viverá e contemplará o que o Senhor tem preparado para a sua vida segundo o que ela busca, segundo o que ela tem de entendimento. Então o povo carioca entende que a bolacha não é bolacha, bolacha é outra coisa. O que a gente come como bolacha aqui para eles é biscoito, e para nós biscoito é outra coisa. Biscoito é uma coisa diferente de bolacha para nós. E isso, querido, é o que muitas vezes faz com que a nossa vida tenha um exemplo. Todos nós, na nossa casa, na nossa família, quando nós falamos sobre bênção, nós estabelecemos aquilo que nós fomos criados um dia. E eu falo que nenhuma educação está errada diante de um pai ou de uma mãe, porque cada um tem o seu conceito de educação, porém o ensino bíblico, aí é um só. E aí nós temos que trazer divisão com aquilo que nós aprendemos na nossa vida como família, e com aquilo que a Bíblia diz que é certo fazer, e receber a bênção do Senhor. Há uma separação. Então, quando a palavra do Senhor diz honrar pai e mãe, e você vai ter longos dias na sua vida, Ele vai dizer assim, filho meu, pense o seguinte, o que é honra é uma coisa, o que está errado é outra coisa. E às vezes nós queremos trazer a honra dentro da nossa vida, com a nossa educação, e achando que a bênção está vindo incluída diante desta palavra. Não. Se o teu pai ou a tua mãe está ensinando em coisas erradas, honrar é dizer, eu não vou contra a tua palavra. Pai, mãe, não vou contra a tua palavra. Vou te obedecer. Porém, aquilo que está na Bíblia é isso. E aí a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. E é derramada sobre a nossa vida. Então, às vezes, os pais falam assim, não tem problema você fazer aquela mentirinha. Puxa, para mim uma mentira é um erro. Eu não posso obedecer meu pai. É um erro, quebra princípios da palavra de Deus a respeito de bênção. E às vezes, por muitas vezes, queridos, nós caminhamos em lugares errados, conhecendo a verdade, sabendo do que o alicerce diante de um casamento, para levantar uma igreja poderosa sobre a nossa vida, naquilo em que nós entendemos, naquilo que é prática sobre as nossas vidas, nós não conseguimos ser essa igreja que o Senhor Jesus tem dado credibilidade para nós vivermos nesta terra, ou vivermos diante de uma palavra abençoada nos nossos corações. E caminhamos, imaginando que bênção
Certamente está sobre a nossa vida, mas não está muitas vezes. Porque eu preciso refletir diante da parte de Deus e trazer a separação da minha vida, daquilo que Deus falou e daquilo que os meus pais falaram. E às vezes o que está inculcado dentro do nosso coração, muitas vezes, é o que os nossos pais falam. E não queremos ir de encontro com a palavra de Deus. E nós somos pessoas, querido, que Deus nos criou. Que em primeiro lugar, é Deus que nos deu fôlego de vida. É Deus que nos trouxe a esta terra, fez com que nós vivêssemos na nossa casa, criado por aqueles pais. Ele gerou vida em nós, Ele veio primeiro. Mas o amor sentimental desta terra, pelos nossos pais, muitas vezes nos leva a ter um conflito diante disso, mas eu posso viver debaixo da bênção, compreendendo a palavra de Deus, honrando aos meus pais e obedecendo a Deus. Você crê nisso? Essa é uma palavra, querido, que nós precisamos lançar no nosso coração. Abre lá 1 Pedro. 1 Pedro fala sobre algo tão importante, nós ministramos muito isso nos casamentos e temos ali um tempo tão precioso diante dessa verdade que Deus coloca sobre a nossa vida. Capítulo 3, versículo 1, diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de, diga, temor, não seja o adorno da esposa e o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro ou aparato de vestiário, seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante de Deus. Olha, queridos, tem duas formas de nós olharmos os valores que temos na nossa vida. Valores que nós aceitamos e muitas vezes valores que nós reconhecemos, mas não praticamos. Bênção é estabelecida segundo os valores que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Ele já estabeleceu. Mas alguns valores, queridos, nós até conhecemos e colocamos dentro do nosso coração, mas muitas vezes nós temos dificuldade de colocar em prática. Até porque, se você, esposa, está hoje aqui, e o teu marido não foi ganho para Jesus ainda, e você tem que ganhar ele para Jesus, não é pregando a palavra, falando o que ele está fazendo de errado, acusando ele, levando ele. A palavra do Senhor diz que a mulher vai ganhar o seu marido, de que forma? Sem palavras. Então, o problema é que o sem aqui é ao contrário que as mulheres estão usando. De vez elas usar o C, elas estão usando o S da história mesmo. Ao contrário, elas estão usando o C da história nesse caso, né? E estão usando 100 palavras o tempo todo falando ali. E não é 100 palavras. E às vezes, queridos, nós levamos isso dentro do nosso coração. Achamos que falar é mais importante do que ter atitude. Falar, porque parece que o falar é que eu vou conquistar alguma coisa. Então, aquela forma de nós olhar para a bênção do Senhor e falar assim, não, mas eu já falei, eu só não fui abençoado porque eu já falei, e deu errado, e isso, e aquilo, e às vezes o falar
não vai substituir, querido, aquilo que é mais poderoso, o praticar, o estabelecer dentro da nossa vida. O conhecer a palavra, querido, é algo muito importante. E às vezes nós conhecemos a palavra de Deus dentro do nosso coração, sabemos que é importante. E queridos, e conhecer a palavra parece até soar estranho, mas até o diabo conhece. Isso não tem diferença nenhuma no mundo espiritual. Você já viu, e talvez já presenciou como eu já presenciei, quando você está na rua e alguém te pede dinheiro, e você prega a palavra e o cara recita pelo menos uns 3, 4 versículos da Bíblia, que você talvez nem se lembrava, ou só conhecia de ouvir falar, mas não sabia o endereço. Mas o cara vai, em tal lugar está escrito isso, em tal lugar está escrito aquilo, em tal lugar está escrito aquilo. Aí você olha para você e olha para ele. Quem está sendo mais abençoado? Quem conhece ou quem não conhece? Nossa, o cara conhece a Bíblia, só que infelizmente ele está numa situação bem pior do que a tua. O que adianta conhecer sem praticar? Praticar a palavra de Deus, querido, é estabelecer a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não é só de ouvir falar. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que está escrito. Ok, mas e o praticar? E o estabelecer sobre a sua vida? Imagina, querido, um médico, um profissional da saúde, um médico, ele é tão importante, mas pensou se ele só ficasse na teoria e não colocasse em prática aquilo que ele sabe? Eu sei que o medicamento tal é tão bom para você, aleluia, e glória a Deus, mas se ele não assina aquele bendito do receituário, e dá para você, você consegue comprar o medicamento? Ele tem que praticar aquilo que ele está falando. E às vezes, querido, ele pode correr um risco, porque aquele medicamento não pode trazer a cura sobre a sua vida, às vezes. Porque o teu organismo entende de várias formas. Porque um conjunto da sua saúde talvez está desequilibrado. Eu lembro uma vez que eu fui no médico, num dermatologista, por causa de uma unha que, infelizmente, eu peguei uma micose e tenho lutado com essa micose há muito tempo. E aí o médico falou assim, como está a tua saúde? Eu falei, sei lá doutor, eu estou bem, peso 100 e lá vai pedrada, né? Faz uns 2 anos que eu não faço exercício físico, estou bem, sou bem sedentário, né? O único exercício que eu faço é levantamento de garfo. Ninguém se identifica com isso aqui, né? Aleluia, né? Todo mundo aqui é atleta, né? Atleta de Cristo. Então, ele falou assim, meu filho, para mim te passar um medicamento, eu preciso saber como que está o teu organismo. Eu falei, eu só preciso de um medicamento para unha. Para unha, doutor. Só para unha, eu não quero uma consulta aqui sobre o resto das minhas coisas. Ele falou assim, então, se eu te der um medicamento errado, eu posso prejudicar outras áreas da tua vida. Aí eu peguei e fiz os exames que o médico pediu para mim, e levei de volta para ele. Meu colesterol chegou a 729, jamais vou esquecer o número dele, aleluia. Quando o doutor olhou, ele falou assim, a tua saúde está bem mal, você precisa emagrecer pelo menos 20 quilos, e foi falando um monte de coisa. Eu falei assim, doutor, eu vou morrer? Ele falou, do jeito que você está, você morre. E eu saí de lá desesperado. E aí eu cheguei em casa, eu falei assim, mulher, o negócio é o seguinte, eu preciso melhorar minha saúde. Então vamos fechar a boca, e vamos comer direito, e vamos fazer exercício físico. E todo mundo sabe que, algumas pessoas que conviveram comigo, eu fiquei 1 ano sem comer massa, sem comer doce, 1 ano, sem comer lanche, comia o básico do básico, e quando eu olhava para aquela nutricionista, eu queria bater nela, mas, aleluia, eu estava em fé com ela ali.
E 3 vezes na semana eu fazia muito exercício. Exercício mesmo. Por que, queridos, eu estou levando esse assunto a respeito de bênção? Porque talvez a nossa vida está desse jeito espiritual. Gorda, cheia da palavra, sedentária, porque ela não quer ser desafiada em nada, fala uma coisa, ela, eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho que fazer isso. Sempre vai estar sedentária, e às vezes com as suas taxas de exame altíssimas, sem vontade de fazer nada. E a única saúde que o Senhor coloca para nós é que nós precisamos mudar essa história da nossa vida para receber a bênção do Senhor. Nós precisamos estabelecer isso dentro de nós. E não é porque alguém estava ali, eu queria pegar aquele médico, querido, e falar para ele, você está gordo, você está feio também. Eu vou fazer exame em você, você vai ver só. Você está acabando comigo, rapaz. Você está sendo mal educado comigo. A minha vida está assim, mas eu queria saber a tua. Eu quero saber por que você está me acusando. E na verdade, querido, não era uma acusação. Ele estava falando a verdade para mim. Sobre números não há argumento. Como que eu posso estabelecer a bênção do Senhor muitas vezes sobre a minha vida, se eu não consigo governar bem a minha casa? E quando eu falo casa, querido, eu falo nossa vida, não é a vida do vizinho, não. Nossa vida, nossa casa. A tua casa pode ser uma casa simples ou pode ser uma mansão. Ela pode ser um puxadinho ou um palácio. Depende da tua saúde. E às vezes nós não queremos olhar isso para a nossa vida espiritual. Nós queremos falar o tempo todo, e pouco trabalho nesse jardim. Nós não queremos ouvir a Deus. Nós não queremos ouvir as pessoas. Faz uma reflexão daquilo que é bênção, querido, sobre a sua vida, porque eu faço sobre a minha. Quantos conselhos bons vieram ao teu coração? E aí medite na tua vida. E quantos dele você aceitou? E quantos dele você negou? E esses que você negou, quantos dele você voltava atrás e falava assim, eu vou aceitar esse conselho. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero colocar em prática aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu quero colocar em prática aquilo que Deus me deu. Bênção da família, querido. Ela decide o sucesso da nossa casa. Ela decide toda a nossa geração, até 1000 gerações. Eu tomei a decisão, eu quero viver. Quero estabelecer isso sobre a minha vida. Eu quero que o Pai me dê direção. Eu quero que o Pai me coloque limites. Eu quero que o Pai me dê segurança. Eu quero que o Pai coloque a bênção sobre a minha vida. E às vezes, querido, nós estamos igual um cavalo indomável diante das coisas. Muito bom, com força para fazer tantas coisas. Mas estamos tão fracos espiritualmente para entender o nosso posicionamento diante de Deus. A nossa posição, da herança que Deus nos deu, da palavra que Ele colocou sobre a nossa casa, de uma vida abençoada que Ele deu sobre nós, já está sobre a nossa vida. E nós precisamos tomar posse. Quando Jesus falou para aquele cego, o que tu queres? O cara era cego, você acha que ele ia pedir alguma coisa diferente? Eu quero um carro para dirigir. Quero uma bicicleta para andar. Não, Senhor, me dá uma bengala para me bater nas coisas na cabeça de alguém, aleluia. Não, o que eu quero? Quero tornar a ver, Senhor. Às vezes nós estamos pedindo para Deus, querido,
coisas erradas, coisas que não condiz com a bênção que o Senhor tem determinado sobre a nossa vida. Quando nós olhamos a respeito de bênção para nós, Deus tem um plano para a nossa vida. Você consegue identificar o plano de Deus para a tua vida? A tua trajetória diante de Deus, porque eu falo para Deus, Pai, o que Tu quer de mim? Sabe, amados, nós sempre temos que perguntar para Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu perdoe mais? O Senhor quer que eu seja mais amoroso, mais generoso? O que o Senhor quer da minha vida? Eu preciso entender, eu tenho um plano nessa terra. Todos nós temos um plano nessa terra. O que o Senhor quer da minha vida? Que eu seja o melhor pai? Que eu possa ajudar mais aquilo que eu sei para os outros? Que eu tenha mais paciência? E às vezes, amados, nós somos egoístas, nós não queremos perguntar para Deus, e nem ajudar alguém. Nós somos egoístas nas nossas posições, e Deus só acrescenta na nossa vida aquilo que nós damos, dá o nosso melhor, dá a nossa vida para Deus, fala, Senhor, está nas Tuas mãos, não é o meu conceito, eu errei, puxa vida, eu errei. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no escritório de um hospital, eu era office boy, fui trabalhar no escritório, aí eu estava lá, peguei um copinho de chá, e sem querer caiu no teclado, o copo de chá. E eu corri, peguei o pano, sei que, eu não sei se já aconteceu com você, mas o teclado nunca mais vai voltar a funcionar, tá, querido? Porque secou açúcar na placa, se apertava o botão assim, afundava. E no hospital, você tinha que fazer requisição quando quebrava um equipamento. Então peguei o teclado, coloquei debaixo do braço, fui lá no departamento de compras, com o teclado no braço. Falei, sabe o que aconteceu? Eu estava tomando chá lá, eu derrubei em cima. Como tal? Falei, filho, não é como tal, quer descontar, desconta, mas eu preciso de um novo teclado. Coloquei lá para ele lá. Não, porque eu vou falar com o diretor, fala com quem você quiser, meu filho. Eu quebrou o teclado, eu preciso trabalhar, me dá outra aí. Aí ela pegou e deu o teclado e tal. Aí chega a minha encarregada no dia seguinte, ela não estava no momento no hospital. Marcelo, o que aconteceu? Eu falei, fui tomar chá e derrubei o danado do chá no teclado, quebrou o teclado. Ela, então tá bom então. Sabe, queridos, se eu escondo, fica pior para mim. E olha que eu não era simplesmente um cristão sem ir para a igreja. Mas a verdade é melhor do que qualquer mentira. Pode doer, você pode tomar bronca, você pode ser puxado da tua orelha, mas a verdade é que traz o sucesso na sua família, porque fala sobre direção. Deus nos dá direção. A palavra do Senhor diz que Ele disciplina os seus filhos. É bênção, diga, é bênção. Disciplina é bênção. Disciplina traz um comportamento extraordinário sobre a nossa vida. Ele marca a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. O limite é para não deixar eu ser fora de controle. Sabe quando uma pessoa está fora de controle? Você nem sabia, mas você foi falar bom dia para ela. Bom dia por quê? Bom dia para você, para mim não é bom dia. Oh, calma aí, eu só falei bom dia. Ainda bem, né? Se falasse outra palavra, ela ia puxar a arma e ia me matar. Porque naquele dia aquela pessoa não está bem. Por quê? Porque ela extravasou o limite da sua vida. Ela extravasou um problema que estava na sua vida. E às vezes, querido, nós pegamos a nossa vida ruim, porque está faltando óleo, bênção,
E nós queremos transferir o nosso dia ruim para a vida das outras pessoas. Todos nós, queridos, somos pecadores e fazemos isso. Agora, como mudar essa história? Como transformar isso diante de Deus? Tendo limites. A palavra do Senhor diz que um dos frutos do Espírito que o Senhor nos deu se chama domínio próprio. Diga domínio próprio. É um dos limites que Ele nos deu. Estabeleça isso na sua vida. Às vezes nós olhamos, querido, para nós e não entendemos qual é o limite da nossa vida. Qual é o limite da nossa carne? Carne tem limite. Uma mulher não vai conseguir fazer coisas que homem faz. Exceto algumas. Tem mulheres que fazem, faz muito bem. Mas tem umas que não conseguem, há um limite físico para aquilo. Mas nós também, homens, temos um limite físico. Nós sabemos até onde nós podemos fazer alguma coisa e o tempo de descansar. Jesus, querido, era um cara extraordinário. Ele sabia o tempo de ir para a praia. Quando a multidão apertava, ele ia. Então não aperta muito não, que eu vou para a praia, hein? Ele ia para a praia. Ele ficava longe, ele ia orar, ele tirava o seu tempo, tem limite. Jesus também, numa certa ocasião, a tempestade no mar ali, batendo ondas altas, e os discípulos ali apavorados, acorda o mestre, o barco vai afundar. O que ele estava fazendo? Dormindo, descansando. Um dia cansado, um dia cansativo. Diga limite. A bênção vem sobre as nossas vidas quando nós temos limite. O meu corpo precisa descansar, e eu preciso entender isso. Eu preciso descansar minha vida física. Não é descansar assistindo TV, porque aí eu canso a mente. Vida física, descansar, ficar diante de Deus, diante da presença do Senhor, porque as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. Quem crê nisso? Há uma palavra sobre nós, querido. José descansou 3 anos na cadeia. Estava com a cuca fresca para estabelecer sobre o Egito. Você acha que Deus fez algo extraordinário na vida de José de uma hora para outra? Não. Vamos tratar o coração de José primeiro. Vamos entender a vida de José. Vamos entender a vida de Davi. Entenda a vida de Moisés. Pega os grandes homens da Bíblia, Daniel. Olha para aqueles que foram profetas menores. E você vai entender, querido, que todos eles tinham o seu tempo, tinham o seu limite. E quando nós estabelecemos limites sobre a nossa vida, nós temos um outro ponto que se chama segurança. Como eu tenho a bênção do Senhor? Quando eu me sinto seguro, eu sei que Deus vai me abençoar. Você entra diante daquela situação, você fala assim, não, o Senhor é comigo, Ele vai me dar a vitória. A palavra em Provérbios diz, nós podemos estabelecer os planos, mas a vitória vem do Senhor. Diga bênção. Querido, segurança. Eu tenho segurança naquilo que eu faço. Eu estabeleço o que Deus tem falado para mim e organizo isso dentro da minha vida. Então eu coloco dentro da minha vida, querido, vínculos. Eu coloco dentro da minha vida nutrição. E eu coloco dentro da minha vida organização. Eu organizo isso dentro de mim, eu nutro isso com a palavra de Deus, e eu vejo ali os vínculos que Deus tem colocado em cada área da minha vida, para que a bênção do Senhor venha sobre nós. E isso, querido, traz um resultado tão poderoso para nós. Isso faz com que as portas e as janelas do céu se abram sobre a nossa vida. Às vezes nós não conseguimos compreender essas coisas e organizar elas. Mas Deus, Ele organiza dentro de nós. Deus não é um ser na nossa vida bagunçado. Ele não atropela as coisas.
Ele vai dando limites para nós, Ele vai colocando ali segurança dentro da nossa vida, Ele vai colocando ali afetividade dentro de nós, e Ele termina isso, queridos, dizendo sobre relacionamento. Na nossa vida física hoje, para receber a bênção do Senhor, você pode prestar atenção, a maioria das empresas coloca ali, há uma vaga para isso, sem experiência. Por que eles fazem isso hoje, querido? Porque é melhor tratar o profissional naquilo que ele vai aprender ali na empresa, do que ele vir com costumes. E quem vai crescer sem experiência naquele lugar? Somente com relacionamento. Ele só precisa disso. Agora, Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: eu não estarei mais com vós, mas estará o Consolador. Diga relacionamento. O relacionamento que vocês vão ter agora não é com uma pessoa para pegar, mas é aquilo que vai ser mais poderoso, vai estar dentro de vocês, dentro da vida de vocês. Eu vou caminhar com cada um de vocês, agora eu não vou ter mais 1:12, vai ser 1 por 1. Olha que bênção. Você pode se ajoelhar, clamar diante de Deus, e o Senhor vai falar contigo. Amém? Poderoso. Só que esse relacionamento, querido, tem que ter algo genuíno dentro do nosso coração. Ele não acontece de qualquer forma. Não acontece só porque eu conheço. Eu tenho que praticar. Hoje nós vamos orar pelas chaves da sua casa. Diga glória a Deus. Já vou pedir para os diáconos que o Rodrigo separou vir aqui à frente. Eles vão ungir essas chaves, querido. Você vai passar, vai dar a chave na mão dele, e ele já vai estar com o óleo da unção nas suas mãos, e você rapidamente já vai sair pelos corredores. Mas eu quero falar algo ao teu coração, querido. Se você vir aqui na frente, sem essa palavra que nós ministramos, só é um ato, diga ato, só é uma coisa comum. Mas se você sair da sua posição, e vir aqui à frente orando, crendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Lembra a palavra, nós nutrimos, nós entendemos o nosso relacionamento com o poder do Espírito Santo, e Deus vai agir sobre a nossa vida. Amém, queridos? Preste atenção, às vezes nós fazemos atos, mas não conseguimos consagrar a nossa vida diante de Deus. Somente atos. Nós só vamos lá e cumprimos o protocolo. Fazemos sem uma vida espiritual dentro de nós, para que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre a nossa vida. Eu fico imaginando, no Velho Testamento, que os homens tinham que matar o cordeiro. Eu não teria coragem, querido. Talvez sendo sacerdote lá, metendo a faca no cordeiro assim, ó. Crau. Eu ia sofrer junto com o cordeiro. Eu acho que eu não ia matar o cordeiro, para falar a verdade. Pensou aquele animal. Você já viu um cordeiro, né? Se não for, vai lá no sítio lá, que lá tem, aleluia. Cordeirinha tão bonitinha. Uma vez a gente pegou no colo para tirar foto lá, que nasceu um lá, e a gente pegou lá no colo. Coisa linda aquele bichinho. E a vozinha, mé. Uma vez a gente fez o teatro aqui na igreja e trouxe o cordeiro aqui, né? O pessoal depois ligou para mim e perguntou, pastor, aquilo lá era verdadeiro? Eu falei, ué, era miragem? O Douglas pegou o cordeirinho dele e já levou ele de volta. Mas aquilo lá é lindo. Pensou se só era um ato? Não. As pessoas faziam aquilo lá com pesar, querido. Era algo sacrificial, mas não só para o animal.
era para a pessoa também, para a purificação dos pecados. Então preste atenção, querido. Hoje nós temos o poder do Espírito Santo que opera dentro de nós. E esse poder opera sobre a sua vida nessa noite.